A correção das sobrancelhas usando uma linha é um procedimento disponível para execução independente em casa. Ao arrancar as sobrancelhas com uma linha, você pode dar a elas um formato limpo. No entanto, para que seja possível remover o excesso de pelos que afetam negativamente a aparência da forma, é necessário fazer um dispositivo especial com fios, seguindo as instruções propostas. Depois de dominar as habilidades necessárias dessa tecnologia barata, você poderá economizar significativamente na visita a um estúdio de beleza especializado. Características do procedimento. Caso contrário, esse método de correção pode ser chamado de threading, e terra natal da técnica de design de sobrancelhas, como arrancar sobrancelhas com linha, são os países orientais. Em comparação com outros métodos de depilação, o threading tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, o threading é caracterizado pelo desempenho orçamentário, pois o custo do triado comum é muito baixo. Além disso, essa tecnologia não requer treinamento. Devido à absoluta ausência de contato do processo, a possibilidade de contrair qualquer infecção é praticamente eliminada. Além do excesso de pelos, é possível remover áreas de pele ressecada que precisam ser esfoliadas. Como a linha não entra em contato com as raízes das sobrancelhas, a formação de inflamações decorrentes de pelos encravados é praticamente eliminada. A técnica de deslizamento envolve a remoção de todos os pelos, inclusive aqueles que não podem ser removidos com pinças ou produtos químicos. O threading não expõe a pele a nenhuma irritação ou alergia. O resultado pode ser corrigido imediatamente após a remoção da vermelhidão da pele. Observe. Uma desvantagem significativa do threading é o alto grau de dor. É por esse motivo que nem todas as representantes do sexo feminino conseguem suportar o procedimento. Também deve ser observado que esse procedimento tem várias peculiaridades de desempenho. Entre essas nuances está o fato de evitar marcas de nascença ou feridas abertas na área por onde a linha passará. Como fazer um fio para depilar as sobrancelhas? Apesar do design simples, esses dispositivos não são vendidos no varejo. Entretanto, é possível fazer você mesmo uma linha para remover as sobrancelhas. Antes de tentar arrancar as sobrancelhas com uma linha, é preparado um dispositivo especial, cuja criação consiste em várias etapas. Deve-se observar. A depilação com linha nem sempre é obtida e realizada desde a primeira vez. Instruções detalhadas sobre como fazer corretamente uma linha para arrancar as sobrancelhas ajudarão a criar o dispositivo necessário. Em alguns minutos, corte do carretel de linha, cujo comprimento é de cerca de 35 cm, para tornar o procedimento mais seguro e evitar irritações. Escolha linha de algodão em vez de linha de capron. Pegue e junte as pontas da linha cortada. Amarre as pontas em um anel ou laço fechado. Estique o anel para formar uma forma oval. Pegando-o entre o polegar e o indicador, torça a forma oval 7 vezes para formar uma torção no meio da linha. Obtenha uma figura no formato do número 8 com uma área torcida de 20 mm. Se o desenho não estiver suficientemente apertado ou estiver deslocado com relação à parte central do número 8, não é aconselhável usar o aparelho. Nesse caso, antes de começar a depilar as sobrancelhas com a ajuda de um fio, o produto deve ser redesenhado. Informações úteis. A linha longa é considerada o material mais simples para a fabricação do aparelho, mas o processamento da sobrancelha com uma linha curta é considerado o mais conveniente. Descrição e esquema de depilação de sobrancelhas. Os profissionais da área de cosmetologia têm habilidades suficientes para depilar e corrigir o formato com eficácia. Entretanto, para um desempenho independente, sem sair de casa, você deve seguir o algoritmo passo a passo correto. Assim, o resultado será satisfatório e as sobrancelhas não ficarão estragadas. Sequência de ações. Traça um contorno independente da borda desejada, usando um lápis cosmético, e isso evitará a remoção do excesso de pelos. Separa a área a ser removida e a área inalterada e penteie as sobrancelhas com uma escova fina. Use fita cosmética para prender os pelos a serem removidos. Coloque a torção na área a ser corrigida, controlando com os polegares e indicadores espalhados. Dica útil. Antes de começar a depilar as sobrancelhas usando a técnica de deslizamento, recomenda-se tentar executar essa técnica em pelos artificiais. Quando o cabelo a ser removido estiver em forma de tufos na área de trabalho do dispositivo, torça os fios com movimentos dos dedos e remova-os. Ao agarrar e arrancar os cabelos, mantenha um ritmo rápido para reduzir a dor durante o procedimento. Trata a superfície irritada da pele com uma compressa de camomila ou fazendo seus próprios cremes emolientes caseiros. Observação.
Os especialistas em cosmetologia não recomendam o tratamento de uma sobrancelha com a transição subsequente para a segunda. Isso se deve à dificuldade de obter simetria. Portanto, você deve se revezar na remoção de pelos em duas sobrancelhas, observando a precisão do processo no espelho. Recomendações de cosmetologistas profissionais. Solicitar esse serviço em um estúdio de beleza. Um especialista qualificado garante um resultado melhor. No entanto, há uma lista de dicas de cosmetologistas profissionais, de acordo com as quais você pode conseguir um bom formato de sobrancelhas. De forma independente, antes de começar a fazer o procedimento de deslizamento, é necessário limpar o rosto e remover a maquiagem restante das sobrancelhas e, em seguida, limpar a superfície dos pelos. Usar líquido desinfetante contendo álcool para tratar toda a superfície da futura área envolvida. Essa medida eliminará a possibilidade de micro-organismos virais na área em que os pelos acabaram de ser removidos, pelos longos ou com crescimento irregular que não formam o arco principal, aparados ou aparados com um aparador. Antes disso devem ser levantados com uma escova especial, depois de montar o dispositivo de acordo com o algoritmo fornecido anteriormente. Retire os pelos que tornam as sobrancelhas menos expressivas. É melhor que eles cresçam na mesma direção. Após concluir o procedimento de tratamento, os cosmetologistas aconselham evitar ficar sob os raios diretos do sol. O bronzeamento natural é melhor substituído por uma visita a um solário. Durante os primeiros 5 dias após o tratamento, deve-se recusar a lavagem com composições alcalinas, bem como não exercer efeitos mecânicos na área da pele próxima às sobrancelhas, pois um microtrauma resultante pode causar inflamação. Ponto e vírgula se, 2 semanas após a depilação das sobrancelhas, as feridas não cicatrizarem, você deve solicitar a aplicação de uma máscara calmante a uma esteticista profissional. A realização de um procedimento como o de depilar as sobrancelhas com linha é contraindicada após um lifting facial, pois o impacto mecânico áspero pode levar à abertura de sangramento. Não deve realizar esforços físicos pesados, nem frequentar piscinas por vários dias após o tratamento, pois o contato direto da área afetada com a água clorada pode causar o aparecimento de micro-organismos nocivos ou irritação grave. O mesmo se aplica à remoção de excesso de pelos com pinças. Solário em vez de luz solar. Observação. O cumprimento cuidadoso de todas as recomendações acima permitirá que você corrija facilmente o formato dos arcos das sobrancelhas em casa. Se você não tratar a pele antes de depilar as sobrancelhas ou usar uma linha suja para fazê-lo, isso poderá causar sérios problemas de saúde. Em comparação com o corte ou a paragem, o resultado da depilação pode durar muito tempo. Isso se deve ao fato de que, ao remover os pelos por meio dessa técnica, há a remoção dos bulbos. Entretanto, os especialistas aconselham lembrar que as sobrancelhas voltam a crescer depois de um certo tempo, após a remoção completa dos pelos, e não pelo método de quebra na base. O período mínimo de preservação do resultado é de 2 meses, devido ao tratamento da pele nos primeiros minutos após a manipulação do creme depilatório. Não será necessário realizar esse procedimento nos próximos 4 meses. No entanto, ao atingir os pelos que compõem o arco principal, é possível obter um efeito semelhante. O resultado do trabalho de uma esteticista não profissional não poderá persistir por mais de um mês, após o qual será necessário torcer um novo fio, se novos pelos crescerem e afetarem negativamente o formato das sobrancelhas. Isso deve ser corrigido repetindo-se o procedimento localmente. Como último recurso, você deve se livrar dos pelos que prejudicam a aparência do arco usando uma pinça. As características individuais, como o estado de saúde, a predisposição genética e a taxa média de crescimento das sobrancelhas, influenciam o tempo que o resultado pode ser mantido após o procedimento corretivo. O estado do ambiente é considerado um fator igualmente importante. Por exemplo, ficar em um clima ecologicamente limpo implica um crescimento mais rápido dos cabelos devido a uma atmosfera favorável, boa umidade do ar e ausência de focos de poluição, graças aos quais as células se dividem muito mais rapidamente. Um parque verde ecologicamente correto. Um procedimento como arrancar as sobrancelhas com um fio pode ser realizado em casa por qualquer representante do sexo feminino. As esteticistas profissionais que prestam serviços a estúdios de beleza têm todo o equipamento necessário, por exemplo, como spray anestésico, graças ao qual a depilação se torna absolutamente indolor. Essa tecnologia é considerada ultrapassada e, por isso, hoje em dia é praticada muito raramente nos salões modernos.